tempestades mais severas, aumento da seca, incêndios florestais. Especialistas alertam, esses fenômenos serão cada vez mais frequentes com o avanço das mudanças climáticas. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, 2024 foi o ano mais quente já registrado no planeta. As temperaturas atingiram cerca de 1,55 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. E os últimos 10 anos estão entre os mais quentes da história. A mudança do clima está muito mais grave do que se esperava. Então, nos mais diversos países, há uma preocupação, inclusive, com a possibilidade do que está se chamando em inglês de tipping point, que é um momento em que não se consegue mais reverter o impacto da mudança do clima. Mas afinal, por que a Terra está esquentando tanto? O CO2, dióxido de carbono, é um dos grandes vilões do aquecimento global e tem um motivo para isso. Ele fica na atmosfera por pelo menos 100 anos, ou seja, o que a gente emite hoje vai continuar impactando o clima por muitas gerações. E de onde vem todo esse CO2? A resposta está principalmente na queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão. Só essa atividade responde por cerca de 75% das emissões globais e está presente em setores como a energia, transporte e indústria. Nós temos uma matriz energética extremamente renovável, isso nos coloca numa posição muito à frente de muitos países onde o grande problema, o grande emissor está no setor energia. Então o Brasil tem uma matriz tanto elétrica quanto energética muito favorável, tanto com a questão da bioenergia, da energia renovável pelas hidrelétricas, pela biomassa, quanto pelos biocombustíveis. Nós temos recursos naturais abundantes, nós temos uma agricultura tropical muito desenvolvida e com práticas sustentáveis muito consolidadas. Brasil, o país do samba, do futebol, das praias paradisíacas, da natureza que encanta, mas também o país do agro sustentável. Plantio direto, rotação de culturas, uso de bioinsumos, integração lavoura, pecuária e floresta são apenas algumas das iniciativas que se destacam. Quando se fala em preservação, o agro também faz a sua parte. Segundo dados da Embrapa, as propriedades rurais brasileiras mantêm 282,8 milhões de hectares de vegetação nativa, representando 33,2% do território do país. O Código Florestal, que é de 2012, exige que cada região do país tenha uma área preservada nas propriedades. Na Amazônia é 80%, no Cerrado é 35%, no Sudeste é 20%. Então, todas as regiões brasileiras, sem exceção, têm uma área preservada e não recebem nada por isso. A ideia é avançar em projetos que permitam aproveitar o carbono sequestrado por essas florestas para ter uma renda adicional para o produtor rural. O produtor rural é quem preserva, portanto, faz sentido que ele receba alguma coisa por esse trabalho também. O agro não é o problema, é parte da solução. E chegou o momento do mundo saber disso na COP mais importante de todas, a COP da Amazônia. Representantes de mais de 190 países vão se reunir em Belém, no Pará, para discutir o que podemos fazer para enfrentar a crise climática. O Brasil será anfitrião da conferência pela primeira vez. É uma grande oportunidade de nós podermos fazer do maior evento de mudanças climáticas e de discussões sobre o meio ambiente na floresta amazônica, podendo fazer um grande chamamento aos líderes globais, à sociedade civil, à sociedade da pesquisa, da inovação, do conhecimento,
que possam estar juntos com o Brasil na construção de soluções sustentáveis. COP, também conhecida como Conferência das Partes, reúne os países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Desde 1995, o evento promove a cooperação internacional para combater o aquecimento global. A primeira edição foi em Berlim, na Alemanha. Um marco histórico foi o Acordo de Paris, firmado em 2015. Entre os compromissos assumidos, a meta de limitar o aumento da temperatura global a menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, com os países se comprometendo a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. São 30 anos de discussões, né, com muitos documentos e acordos realizados, alguns acordos muito conhecidos e muito importantes para a humanidade, como, por exemplo, o Protocolo de Kyoto e, mais recentemente, o Acordo de Paris. Toda discussão multilateral ela tem, obviamente, um tempo de amadurecimento lento, mas, sem dúvida nenhuma, foram as COPs e foi todo esse movimento que aconteceu desde lá de 1995 que nos dá condições hoje de estarmos preparados para enfrentar agora não é nem mais mudança climática só, agora são as emergências, as urgências que nós temos de adaptar e de conviver com esse novo sistema. Bom, os principais desafios das COPs, pelo menos das últimas duas, são o engajamento das grandes economias e que são as maiores emissoras. Isso reflete em todos os outros pontos, né? Então, quando a gente fala em financiamento, em redução de carbono, redução de uso de combustíveis fósseis, se você não tiver o compromisso Estados Unidos, China, que a gente não vê comprometimento de fato, você não consegue ter grandes avanços. É quem coloca o dinheiro, é quem tem que cortar as emissões. Durante a conferência, a expectativa é de que sejam debatidos temas cruciais para o futuro do planeta. A proteção das florestas tropicais, com foco especial na Amazônia, o impulso às energias renováveis, buscando uma economia com menos emissões de carbono, e a expansão do mercado de créditos de carbono, que se tornou uma ferramenta essencial para a conservação ambiental. Nós precisamos justamente fortalecer essa ideia de que o Brasil é um país de soluções, né? E um país que já tem a experiência em várias dessas áreas, e também acentuar que o nosso país tem ciência, tem instituições e que está sempre aberto a apoiar os demais países em desenvolvimento. Preservar o meio ambiente enquanto produzimos alimentos de forma sustentável e garantimos a segurança alimentar mundial, esse é o grande desafio. Mas o Brasil tem uma vantagem. É um dos poucos países no mundo onde é possível aumentar a produção sem precisar derrubar uma árvore. Como? Com a recuperação de pastagens degradadas. Nós temos um plano setorial bem feito, é o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano ABC+, com 8 tecnologias sustentáveis de produção. Uma delas, um forte poder de tração para as demais, que é a conversão de pastagens degradadas, que tem sido o carro-chefe da nossa captação por recursos. Por quê? Quando eu faço recuperação de pastagens, eu posso fazer bioinsumos, eu posso fazer plantio direto, eu posso fazer uso racional da água, eu posso fazer sistemas agroflorestais, posso fazer integração lavoura-pecuária-floresta, posso fazer terminação intensiva de bovinos. A recuperação dessas áreas me permite ampliar a capacidade de produção de alimentos sem ter que avançar sobre vegetação nativa. Então, com isso, a gente reduz a pressão sobre desmatamento. E essas tecnologias também de intensificação produtiva, de uso de bioinsumos, reduzem a emissão de gases de efeito estufa pelo processo de produção agropecuária, especialmente quando a gente está falando na redução de fertilizantes nitrogenados, na redução do consumo de diesel e outros combustíveis fósseis para a produção agrícola. Da ciência desenvolvida pela Embrapa à dedicação dos produtores rurais, o Brasil vem provando que é possível alimentar o mundo sem abrir mão da sustentabilidade. A gente tem as fazendas mais sustentáveis do planeta aqui no Brasil. Então, a gente precisa mostrar isso para o mundo, né? A gente, de novo, sempre falha na comunicação e não na ação. Que além dos compromissos climáticos, a gente pode ter compromissos comerciais firmados ali lateralmente. Então, que as pessoas que estejam em Belém aproveitem desse pouquinho de mundo que vai estar lá.
No próximo episódio de Biomas do Brasil produzindo com sustentabilidade, especial COP30, vamos conhecer a Amazônia, o maior bioma do país, e as iniciativas sustentáveis que estão fazendo a diferença. Entre elas, o mercado de crédito de carbono e a produção sustentável do açaí, que impulsiona a economia das comunidades ribeirinhas. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Infinity. SLC Agrícola. Embrapa.